Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem fala é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial que é a Sophie. A Sophie é autora do best-seller O Peso das Dietas. E Sophie, para quem não te conhece, se apresente um pouquinho pro pessoal. Bom, muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Acho sensacional o seu podcast. É um prazer estar aqui, conversar com você e atingir mais público profissional, futuros profissionais de saúde. Então, eu sou Sophie Deran, sou uma nutricionista franco-brasileira, por isso o sotaquezinho francês, né? E eu estudo nutrição já há muitos anos, e antes disso era engenheira agrônoma. Então, eu tenho um espectro muito grande de estudo e me especializei em neurociência do comportamento alimentar. Então, eu tenho um percurso bem, assim, completo e de pesquisa, né, com doutorado na USP, que eu fiz o doutorado defendi em 2010. Basicamente, um currículo muito extenso, mas o que mais me define, sabe, Vinícius, hoje, é que sou autora do livro O Peso das Dietas. Acho que esse livro eu escrevi, confesso que eu escrevi com medo, né, pensando, não posso escrever isso, vão me matar. Mas quando lancei o livro, primeiro teve uma grande surpresa que no lançamento no Conjunto Nacional em São Paulo, na Avenida Paulista, teve a um momento mais de 1h30 de fila. Então foi um espetáculo, uma surpresa linda, e esse livro eu escrevi basicamente para o público, né, de tanto eu vi sofrimento, especialmente na parte dos transtornos alimentares, nos pacientes que sofrem de compulsão, quando você vê que a maioria desses transtornos alimentares são meio que ativados pelas dietas restritivas. Então, quando lancei o livro, eu quis ajudar o público, e hoje quem mais lê esse livro são os profissionais de saúde. Então, para mim é uma aventura muito linda de mandar um recado super baseado na ciência, não sou um achismo, não acordei um dia contra a dieta restritiva, mas é um estudo bem científico. Eu sempre falo que eu trabalho uma nutrição com ciência e consciência, né? Então, precisamos ter mais consciência dentro da ciência da nutrição. Sophie, antes da gente entrar mais a fundo, né, nesse livro espetacular do Peso das Dietas, você poderia falar um pouquinho da sua história na nutrição e como que veio sua paixão por essa área? Bom, paixão já começou desde cedo, que eu amo comer, né? Por isso, o problema na nutrição, sabe, Vinícius, é que como todo mundo come, todo mundo se acha nutricionista, não é? Então, a gente vê muitos, até outros profissionais de saúde, médicos, psicólogos, dando dicas de nutrição, porque é verdade que todos nós comemos, só que a nutrição é uma ciência que se estuda, e que é uma ciência extremamente complexa. Então, eu sou engenheira agrônoma de primeira vida, e na engenharia estudei agricultura, mas também tecnologia alimentar, dentro da indústria. Eu fiz nutrição, a bioquímica da nutrição, entender os alimentos e como são digeridos. Então, eu já tinha feito bastante nutrição, mas era a nutrição mais bioquímica. Agora, 30 anos atrás, você vê, sou um pouquinho mais velha do que você, eu me mudei para Nova York, eu estava com meu marido, e me deparei com uma cultura muito, vamos dizer, rígida contra comida. Então, há 30 anos em Nova York tinha uma guerra contra a gordura. E você imagina uma francesinha em paz com a comida, chegando nesse mundo onde tudo era escrito em vermelho, parecia que se você comia um pouquinho de manteiga, você ia infartar na hora.
E claro que venho de uma cultura onde a gordura faz parte da gastronomia, faz parte de uma vida bem vivida, hein? Se for comer um croissant, você vai comer um croissant com manteiga, senão não vale. Então, eu não entrei nessa guerra contra alimentos, mas eu percebi que ela nunca parou, né? Então, começou contra a gordura, depois foi contra carboidrato, contra açúcar, contra glúten, contra lactose, contra frutose. Gente, parece que comer virou potencialmente perigoso. Então, eu vivi isso na pele, eu fiquei 9 anos nos Estados Unidos e decidi voltar a estudar nutrição. Então, você vê, eu entrei na nutrição mais tarde, entrei com 35 anos, e entrei com uma cabeça de engenheira, então uma cabeça de nerd. Eu queria ver a ciência por trás, então eu fiquei estudando muito, buscando as respostas às minhas perguntas. E confesso que eu achei muitos mitos. Muitas coisas são faladas, repetidas, mas quando você vai buscar a ciência por trás, a ciência não está tão rígida assim. Aliás, a ciência da nutrição não é uma ciência exata, é uma biologia. Então, biologia, a gente sabe que depende de cada um. Cada corpo é diferente, cada alimento é diferente. Você come 3 dias em seguida uma maçã da mesma compra, não necessariamente vai ser exatamente a mesma maçã. Depende do grau de maturação, depende de como foi conservada. Então, você vê, a vida é muito flexível e a gente tem que ter esse olhar mais flexível quando a gente trabalha saúde. Então, eu estudei na França, virei nutricionista francesa e me mudei para São Paulo há 20 anos e revalidei, entrei na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Endócrino, e fiz meu doutorado sobre obesidade infantil e genética. Sou muito nerd de estudar bastante essa questão da nutrigenômica, da nutrigenética. Bom, eu vou resumir, porque não é o tema, mas só para dizer que quando eu comecei a trabalhar com esses pacientes de 6 a 14 anos com obesidade infantil, você quer colocar, você quer pegar no colo, você quer ajudar, porque são crianças que sofrem, são muito tristes. E como todo mundo, eu tentava ajudar, falando de comer mais salada, de ser mais ativo no parque, porque tanto na França quanto aqui, a gente aprende que é relativamente fácil emagrecer, é só fechar a boca e malhar. Ou seja, um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de salada, um pouquinho mais de parque, de caminhada. Só que na minha frente, Vinícius, tinha crianças muito determinados que queriam emagrecer e que diziam para mim, mas doutora Sofia, eu só penso em comer o tempo todo. Ou seja, o cérebro era meio que totalmente sequestrado pela fome. E outra coisa também que eu escutava bastante dessas crianças eu como escondido, doutora Sofia, mas não quero. E aí, quando você fala, mas por que você faz se você não quer? E aí sempre a resposta é mais forte do que eu. E isso que me chamou muita atenção, porque com o que eu aprendi tanto na França quanto no Brasil, eu não tinha respostas para isso. E aí que eu fui estudar mais e entrei na psiquiatria. Então, você vê, eu comecei com agricultura e acabei na psiquiatria. Então, fez um 180 graus sobre a nutrição. E foi muito, muito interessante, porque eu estava fazendo o meu doutorado com um endocrinologista, tudo com foco, força-fé, fechar a boca, malhar, cálculo de caloria. E estava fazendo minha especialização em tratamento de transtorno alimentar com psiquiatra, psicólogos. A gente usava mais emoção do que
cálculo de caloria, claro. Então, eu no meio dizendo, gente, os dois são importantes. O comportamento é importante. O nutriente é importante. Os dois são importantes. E aí que, só para resumir, aí que para mim veio aquele interesse muito grande de estudar o efeito das dietas restritivas no cérebro, porque quando você trabalha com transtorno alimentar, você vê o quanto os pacientes estão refém de dietas restritivas. É que muitas vezes o fato de parar de restringir, parar de cortar alimentos, o paciente melhora. Então, hoje está muito claro que quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta, né? Então, até esse momento de especialização no Ombulim, eu não estava atendendo, sabe, Vinícius? Não abri o meu consultório, não queria atender pessoas que queriam dieta. Então, para mim, não fazia muito sentido abrir um consultório, não queria passar dieta. Sempre pensei, mas quem sou eu para mandar no paciente comer amanhã uma coisa, e nem sei se ele vai gostar, nem sei se ele vai estar com fome. Sabe, Vinícius, eu sou mãe de 4 filhos, então sou mãe de filhos diferentes. Eu sei que ninguém é igual. Então, não me fala, todo mundo na idade X, Y, Z deveria comer X, Y, Z calorias. É impossível saber, nós, como profissionais, saber da fome do paciente. É uma coisa que o paciente tem que resgatar, se reconectar. É o paciente que é dono da fome. Então, me recusei a atender e continuei pesquisando. Hoje, sou coordenadora do projeto de genética do Ombulim, Ambulatório de Transtorno Alimentar, no Laboratório de Neurociências. Ou seja, estou estudando principalmente o comportamento alimentar e as respostas do cérebro. E meio assustador, sabe, Vinícius? A gente vê que provavelmente o maior estresse para nosso cérebro é fazer dieta restritiva. Então, você vê, não inventei. Esse livro é realmente um grito de quem está estudando e que está vendo que a gente deveria hoje parar de fazer dieta restritiva. Não tem quase, eu vou falar quase porque eu sou cientista, né? Eu estou sempre na dúvida que eu sei. Então, talvez alguém vai me provar o contrário, mas não dá para sair, vamos dizer, tranquilo de uma dieta restritiva. Tá? O nome do livro, que se chama O Peso das Dietas, tem a ver com o fato que, quando a gente faz dieta, hoje a gente vê que talvez vai funcionar no começo, né? Mas ao longo prazo, 95% das pessoas voltam a engordar. Então, é fato que vamos dizer, até normal fracassar na dieta. Ganhar peso até, ganhar mais peso. Tem uma grande porção das pessoas que até chegam a engordar, né, fazendo dieta. Agora, tem um outro peso. Não é só o peso corporal, é um peso de saúde mental. Um peso na cabeça. E por isso o título, o peso das dietas, ou seja, fazendo dieta você ganha peso fisicamente e mentalmente. Um tema muito interessante, que eu acho que todos estão querendo saber, é um pouco mais sobre a neurociência. Mas antes da gente entrar nisso, só complementando, eu gostaria de saber como que é a nutrição, né, em outros países, como a França e os Estados Unidos, para que a gente tenha porque normalmente a gente tem a percepção só daqui, né, do Brasil. Eu acho que seria interessante passar isso pro pessoal. Sim, na verdade a notícia não é boa, tá? É muito mal percebido no sentido que não é valorizado. A nutrição na França, por exemplo, quem se chama de nutricionista na França é um médico nutrólogo. Eles pegaram o nome. Então, o nutricionista francês ele vai se chamar de dietetista. Ele não é muito valorizado até recentemente estava nem considerado uma
profissão de saúde em si, né? Está sendo cada vez mais valorizado, especialmente quem faz mais do que os estudos, ou seja, já ganha um mestrado, um doutorado. Na pesquisa é muito forte, mas no atendimento, até o paciente francês, não sei se você sabe que a gente tem um tipo de SUS na França, e que reembolsa 100% dos médicos, 100% dos remédios da hospitalização, mas 0% do dietetista. Ou seja, um público geralmente prefere optar pelo nutrólogo, que vai ser reembolsado, e que não tem, infelizmente, é um pouquinho como aqui, tem tudo de nutrólogos. Tem nutrólogos que realmente fizeram residência, que são super educados em nutrição, e tem os nutrólogos de final de semana, né? Que vão, infelizmente, usar mais o Google como fonte de ciência do que estudar. A França é um pouquinho assim. Nos Estados Unidos, é interessante que tem o que se chama de Registered Dietitian, que é quem é nutricionista. Vai ser um dietitian registrado. Tá? Agora, qualquer um pode ser chamado de nutricionista também. Nutritionist não é uma palavra que é, vamos dizer, que é controlada. Outra coisa interessante é que o atendimento online é totalmente liberado na nutrição, tanto nos Estados Unidos quanto na França. Então, isso é interessante, é muito mais liberal, muito mais... basicamente, você pode fazer o que você quiser, online ou presencial, e está na mesma do que aqui, ou seja, tem muitas pessoas que se colocam de especialista que não estudaram, uma pessoa que emagreceu 10 quilos e que agora virou um guru que faz emagrecer todo mundo, sabe? Acho que o mundo está enlouquecendo. A questão da alimentação, ela está cada vez mais complicada, eu chamo de terrorismo nutricional, mas de fato, a gente vê muito sofrimento. Então, eu até, com o meu livro, sabe, Vinícius, veio muitos depoimentos de profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde me escreveram dizendo: Sophie, obrigada, seu livro é tudo o que eu queria escrever. Porque eu sinto na pele que o meu trabalho de passar uma dieta como fui meio que treinada a fazer, não funciona no longo prazo. Então, isso me deixa desesperado, porque eu quero ajudar o paciente. Eu vejo que o que eu estou passando não ajuda tanto. Recebi tantos depoimentos de profissionais, Vinícius, que hoje eu tenho um método, que se chama Método Sophie, que é um método de atendimento sem dieta. Então, é interessante que já formei quase 400 profissionais de saúde a ter uma visão um pouquinho mais ampla da nutrição, uma visão mais humanizada, sem esquecer do que aprendeu na faculdade. Então, para quem está aqui estudando, continua estudando, é importante. Estudar até dietoterapia é importante. Não é porque eu estou dizendo que dieta... eu sou contra a dieta, na realidade são as dietas restritivas, no intuito de emagrecer. Eu gostaria de passar como recado para quem é estudante de sair da graduação de nutrição com outra visão do que ser um emagrecedor. Nós somos muito mais do que emagrecedores. Somos agentes de saúde, de bem-estar, de saúde. E nutrição é o primeiro passo da saúde. Então, é uma profissão linda, só que foi meio que se perdendo dentro do emagrecimento.
Sofia, entrando um pouquinho agora no livro, como que foi escrever o livro, né? Quais desafios que você teve? Se puder falar um pouquinho pra gente. Então, o livro é uma aventura linda, porque não tinha nem imaginado, né, escrever um livro. E, ao mesmo tempo, eu tinha 3 livros na cabeça. Um sobre obesidade infantil, um sobre não fazer dieta e um sobre a genética, a nutrigenômica. E, na verdade, eu fui convidada para dar uma palestra TEDx, que é uma palestra que foi em 2013, está no YouTube, para quem quiser assistir, que eu chamei já O Peso das Dietas. E foi, para mim, um divisor de água no sentido que, pela primeira vez, eu falei diretamente ao público. Então, você não tem o mesmo discurso quando você dá uma palestra num congresso, onde tem médicos, nutricionistas, do que quando você fala ao público, porque o público não tem essa base científica. Então, foi um grande desafio passar essas informações ao público, mas eu fiquei encantada. E aí, é como se descobri, sabe, uma missão. E comecei a falar, abrir meu Instagram, meu Facebook, para falar ao público. E veio primeiro um convite para uma entrevista no Rádio CBN, que foi em janeiro de 2014. E não tinha nem percebido que CBN era nacional, sabe? Sou bem assim, desligada. Eu fui lá, foi muito gostoso. A gente conversou com a Petria Chaves e a Fabiola Cidral, foi muito lindo. E quando eu saí de lá, nossa, quando a entrevista passou no rádio, Vinícius, foi um susto para mim, porque eu recebi e-mails, porque na época não tinha WhatsApp, e-mails do Brasil inteiro, janeiro de 2014. Gente dizendo, uau, adorei, nossa, que entrevista linda. E o que eu falei nessa entrevista? Eu falei da importância do prazer de comer, de parar de fazer dieta já. E em fevereiro, logo depois dessa entrevista, recebi um convite para escrever um livro. Aí eu falei para o editor, falei, obrigada, mas você está brincando, né? Eu escrever um livro em português? Você imagina, né? Há 20 anos eu não falava uma palavra de português. Quando eu cheguei no Brasil em 2000, eu sabia dizer bom dia, obrigada e devagar, para a pessoa falar devagar para eu tentar entender. Então, você vê que eu fiz um caminho, eu melhorei bastante meu português, mas escrever um livro já na sua própria língua é um desafio, imagina numa outra língua. E foi lindo porque o editor falou, não, eu acredito que você vai escrever um livro lindo, então vou te dar uma editora para te ajudar no português. Porque ele falou uma coisa muito interessante, ele falou para mim, eu te escutei no rádio CBN, eu achei que você falou de uma coisa bem complexa, de uma maneira super fácil de entender. E por isso que ele me convidou. Você vê, eu fui convidada a escrever esse livro. Agora, quando eu conversei com ele, ele topou no título O Peso das Dietas. Isso foi para mim uma grande felicidade, porque eu gosto muito desse título. Só que, quando apresentei o livro, as primeiras páginas, ele ficou até um pouquinho decepcionado no começo. Ele falou, mas você não vai fazer um livro científico sobre dieta? Eu falei, não, eu quero falar ao público. E aí minha sorte é que ele topou, porque ele queria saber um livro científico, muito técnico sobre dieta. E eu falei, não, vai ser eu conversando com o público para justamente ajudá-los a perceber o quanto eles estão se perdendo dentro dessas dietas. Eu perdi o sono escrevendo o livro. Foi meu marido que me ajudou, dizendo, não, Sofia, você tem que falar, porque você tem as referências científicas. E sabe, isso foi para mim um grande desafio de buscar embasamento científico. Então, eu não falo uma coisa que eu não li. Pronto. Então, eu me embaseei sobre toda a ciência que eu estava lendo, tanto
aqui no Brasil, mas internacionalmente, porque também estou conectada com Estados Unidos, França. Na França, o discurso anti-dieta é muito mais antigo, né? Já em 2000, 2002, tem livros contra fazer dieta. Então, é interessante que... Então, é um livro que eu lancei com medo mesmo, mas, sabe, era super importante para mim falar, e tinha todo o embasamento internacional, é isso que eu queria dizer. Na França, já em 2000, 2002, tem um discurso anti-dieta. Em 2010, tem o governo francês, o Ministério da Saúde, escreveu um grande relatório contra a dieta restritiva. Então, você vê, eu não inventei nada, eu não quero ser chamada daquela que acordou um dia, assim, lutando contra a dieta. É um discurso que está muito falado no exterior. E sabe, Vinícius, interessante que no Brasil, se você olha, tem uma história de dieta muito mais longa. Em geral, quando vejo meus pacientes, né? Eu tenho algumas pacientes, elas têm mais de 50 anos de dieta, então se imagina, quer dizer que nos anos 60 já estava fazendo dieta, tomando fetamina. Gente, o Brasil era muito dentro, né, dessa restrição. É interessante que, por exemplo, na França, em vez de 4 gerações, são 2 gerações. Então, o que a gente está vendo acontecer é aquela grande confusão que a gente tem aqui no Brasil, né, sobre o discurso nutricional. Ele está globalizado, né? Então, na França, a gente vê que, apesar de uma cultura, vamos dizer, em paz com a comida, as novas gerações não estão. Está todo mundo de dieta, está todo mundo sem lactose, sem glúten, fazendo low carb, jejum. Parece que comer normal não existe mais. Ou seja, o que nossos avós faziam era meio besteira, quando, na realidade, o que a ciência mostra hoje é que a gente deveria voltar a ter uma relação mais tranquila com a comida, né? Ter refeições, comer comida, cozinhar, dar o tempo para nosso corpo se recuperar. Então, esse prazer de comer hoje virou culpa, hein? Parece que a gente tem que escolher ou alimentos saudáveis, que não são tão prazerosos, ou alimentos prazerosos que não são tão saudáveis. Sofia, um outro ponto é sobre a questão da nutrição com relação à saúde no coração, que a gente acaba vendo que acaba sendo muito secundária, né, tratado esse tópico. Saúde do coração é como saúde em geral, mas com certeza a alimentação, sabe, Vinícius, é a base da saúde, mas não só do coração, saúde mental. É interessante ver que nós, como nutricionistas, somos pilares muito importantes da saúde. Só que não é tão valorizado, infelizmente, porque ninguém ganha dinheiro com comida. A gente ganha dinheiro como? Vendendo suplementos, vendendo remédios, mas a base da saúde começa na cozinha. Agora, saúde mental também, eu não vou só defender coração, sabe? Eu vou defender coração, mas estômago também, nosso intestino, nossa microbiota, o envelhecimento, a saúde mental, tudo isso deveria ser, sabe, incluindo dentro do discurso da saúde. Por isso que é interessante ver que hoje a gente tem cada vez mais a medicina integrativa, que trabalha corpo e mente. Então, a gente deveria justamente desenvolver mais essa visão da saúde e não ficar na saúde reducionista, né? Infelizmente, essa nutrição, por exemplo, reducionista, que só calcula caloria e avalia nutriente, né? Não fala de arroz e carne, fala de carboidrato e proteína. Né? Então, a gente realmente precisa
entender que o coração, a saúde do coração é muito importante, porque doenças cardiovasculares hoje são consideradas as doenças que mais matam. 30% da população vai morrer por causa de uma doença cardiovascular. Então, isso é muita gente. Né? Mas a gente entende que essa doença cardiovascular, ela é uma doença crônica. Então, se você olhar doenças crônicas que matam 75% ou 74% dos brasileiros, essas doenças crônicas, elas não têm tratamento tipo, toma isso e tchau. O que a gente vê que a coisa mais importante é o estilo de vida. Então, não é uma prescrição, é uma transformação. Então, ajudar o paciente a melhorar o comportamento alimentar, melhorar o estilo de vida, melhorar a qualidade alimentar, você dá um passo de saúde de cada vez. E o paciente ganha saúde e se afasta do adoecimento. E um ponto que você comentou também é sobre a neurociência, né? Para quem não conhece e acabe não conhecendo, como que você poderia falar como que a neurociência contribui, né, na nutrição? Muito, muito interessante. Na verdade, a neurociência, ela contribui em tudo, mas até marketing, business, sabe, a indústria alimentícia, eles têm muitos neurocientistas também. Então, o que a gente aprende para ajudar o paciente a, por exemplo, comer melhor, comer menos, tem pessoas que estão usando a mesma ciência para fazer o paciente, a pessoa comprar mais, comer mais. Então, neurociência, basicamente, é o estudo do cérebro, né? do sistema nervoso central. É interessante que o que está sendo muito claro hoje é que nosso cérebro é nosso maestro, nosso centro, é como um computador do corpo. Né? Então, as emoções estão no cérebro, os hormônios, bastante hormônios, são decididos no cérebro. A fome e a saciedade, Vinícius, estão no cérebro. É o cérebro que decide quando comer, quando parar de comer. Não é o estômago. Né? Outra coisa que é bem centralizada e regulada pelo cérebro, olha que interessante, o peso da pessoa. Então, quando eu li tudo isso, eu entrei de vez nessa ciência, porque é uma ciência relativamente recente, está muito na moda, então eu já vi emagrecimento com neurocognitivo, não sei o quê. Agora a palavra neurociência, ela está entrando em tudo, né? Mas, de fato, até uns 20 anos atrás, não tinha como estudar o cérebro. E aí, com ressonância magnética, com imagens, a gente consegue entrar no cérebro sem machucar o paciente, ou seja, ver onde ele se ilumina, o que está acontecendo, e está dando muita informação sobre comportamento e o comportamento alimentar também. Ou seja, a gente vê, por exemplo, que o cérebro se ilumina muito quando a pessoa vai comer açúcar. Mas isso não quer dizer que é um veneno, gente. Especialmente o açúcar dos alimentos é um dos alimentos que mais ligam no receptor do prazer. Então, mas é uma informação muito interessante para a gente entender por que a pessoa vai escolher comer isso e não isso. Então, o que me interessa dentro da neurociência, basicamente, é o seguinte: como nosso comportamento alimentar, nosso centro do apetite fica modificado em função do que a gente está comendo ou não comendo. Então, o primeiro interesse para mim é o efeito da restrição no comportamento alimentar. E a gente vê que fazer a restrição modifica o comportamento alimentar. Depois de uma dieta, você não é a mesma pessoa. Falando de dieta restritiva, né? Você é uma pessoa com mais apetite, um metabolismo mais baixo e com provavelmente mais obsessão por comer, tá? É interessante que você não volta a pessoa antes da dieta, porque tem uma modificação, uma adaptação do cérebro que permanece. Agora, dá para treinar e voltar? Sim, mas no momento que você sai da dieta, a gente tem um estudo que eu sempre cito, e ela mostra que o apetite fica maior mesmo um ano depois.
depois voltar a comer normal. Então, cuidado com o que você incentiva o paciente a fazer, né? Porque você modifica o cérebro. Mas tem também o que é mais o meu objetivo também de estudo, por que, Vinícius, as pessoas entram no transtorno alimentar? Porque é interessante, ninguém nasce com transtorno alimentar, né? Anorexia, ninguém nasce com anorexia, ninguém nasce com bulimia. Agora, é adquirido, só que a gente vê que tem predisposição genética, ou seja, tem um circuito cerebral que é mais favorável a desencadear esse tipo de transtornos mentais. Agora, o que está sendo muito claro hoje é que um dos grandes gatilhos é fazer restrição, fazer dieta. É isso que me interessa. O que acontece no cérebro que uma pessoa vai fazer uma dieta restritiva e vai entrar na anorexia, quando a amiga dela vai fazer a mesma dieta e não vai, e outra vai entrar na bulimia. E tem um pesquisador que eu conheço muito bem, que é o Howard Steiger, do Canadá. Eu encontro ele toda vez que eu vou viajar para lá, e ele trabalha justamente a expressão de gene dentro do cérebro de pessoas que têm transtorno alimentar, especialmente anorexia. E a gente vê que tem uma metilação, ou seja, uma modificação epigenética dentro do cérebro. Ou seja, quanto mais tempo o paciente fica doente, mais ele vai ficar crônico e com dificuldade de sair da doença. Então, você vê que quando você começa a entrar no cérebro, você não sai mais, porque tem tanta coisa interessante para estudar. E tem muitas coisas que estão sendo faladas que também sem noção. Então, cuidado, não é porque está escrito neurociência que a gente tem que acreditar. Sophie, sobre as dietas restritivas, né? Por que elas não dão muito certo, né, a longo prazo? O que acaba sendo importante da gente falar sobre isso? É que, primeiro, um dado que a gente tem quase 100 anos de estudos falando. 100 anos, Vinícius. Acho que um estudo de 1926, que fazer dieta não funciona no longo prazo. Então, é fato que no mundo inteiro, a gente vê estudos contando isso, mostrando isso claramente. Ou seja, o ser humano não se dá bem com dieta restritiva. A partir daí, vem as hipóteses. Por quê? O que está acontecendo? O que está sendo muito claro hoje é que, como eu falei, o nosso cérebro é nosso maestro, né? Nosso cérebro é aquele que controla tudo. E um dos maiores estresses para ele é você passar fome ou ficar meio que em perigo, né? Então, fazer uma dieta restritiva, você vai ter uma impressão de controlar a sua alimentação, uma impressão de ficar no controle no começo, né? E até você vai perder peso. Claro, porque você está assustando o seu sistema, seu corpo. E aí o corpo, ele vai emagrecer no começo, porque não recebe o suficiente para funcionar. Só que ele vai se adaptar, porque nosso corpo está na luta o tempo todo. E nosso cérebro, ele vai entender essa dieta não como uma coisa legal de ser magra, ele vai entender, opa, estou em perigo, ela esquece de comer. Então, vai aumentar o apetite, como eu falei, né? Está muito bem descrito já há mais de 25 anos que a gente tem estudos mostrando que quanto mais você está fazendo restrição, mais você vai aumentar seu apetite. Isso é todo mundo, mesmo a menina, o menino que vai ter anorexia, né? O apetite aumenta. Agora, outra coisa, como eu falei também, o metabolismo cai, ou seja, vai gastar menos energia. Então, você imagina, você está querendo emagrecer, comendo menos, malhando mais. Mas seu corpo faz você só pensar em comer e te deixa meio mais cansado. E aí, tudo fica difícil, porque você pensa, não, mas essa dieta eu vou fazer para a vida. Só que é como se o seu próprio corpo faz você sabotar aquela dieta.
é uma sensação extremamente difícil que faz cair muito a autoestima, porque infelizmente isso é muito cruel. A gente nunca vai dar a culpa da dieta, a gente vai dar a culpa da pessoa. Você não fez o suficiente, você não fez bem, você não. E a própria pessoa, ela vai se culpar, ela vai perder autoestima, e ela vai falar, mas a próxima dieta eu vou ter disciplina. E ela vai entrar num outro ciclo. E aí fica meio se perdendo dentro do ciclo da dieta, né? Então, é uma das maiores explicações. Também a gente vê que quanto mais dieta você faz, mais você modifica seu comportamento, ou seja, mais você fica refém de um comer mais emocional. A comida pode até chegar a dominar você. Estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer, estou cansado, vou comer, estou com tédio, vou comer. E, infelizmente, quanto mais dieta você faz, mais você tem esse risco de desencadear essas dificuldades. Tá? E não é uma questão de força de vontade, Vinícius, é uma questão de fisiologia e funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro se defende. Sophie, para a gente encerrar, a gente tem um quadro aqui no NutriCast que a gente fala um pouquinho sobre gestão, né, empreendedorismo. Se você puder falar um pouquinho sobre, nesse ponto, né, falar um pouquinho sobre a questão de empresarial, do método Sophie, do peso das dietas e também de um outro Instagram que você tem, que é o Manifesto Obesidade. Sim. Hoje eu estou totalmente, vamos dizer, independente. Eu estou muito feliz com essa liberdade que eu tenho. Eu gosto de também explicar que eu estou na luta para ter zero conflito de interesse, ou seja, eu não vendo marcas. Cuidado quando você segue um nutricionista, um médico, mas que vende produtos. Isso é chamado de conflito de interesse. Então, eu estou, para me sustentar, né, para conseguir viver, eu desenvolvi cursos online e eu tenho dois Instagram. Um Instagram para o público, que se chama sofiderão.br, e um Instagram para profissional de saúde, que se chama Método Sophie. É um método justamente para ajudar o profissional a adquirir ferramentas, ciência e habilidade para poder atender da melhor maneira possível essa questão do paciente e da relação com a comida. Então, eu vou lançar uma nova turma de Método Sophie e estudantes podem se inscrever. É um curso online de 4 semanas. A gente se encontra no sábado, o dia inteiro, mas é extremamente poderoso, porque é uma turma online, mas também ao vivo. Então, não é um curso clássico, sabe, que vai te dar 50, 60 horas de vídeos. É um curso interativo. A gente conversa, a gente troca ideias, responde perguntas. É muito legal. E na parte do público, eu desenvolvo também cursos. Eu lancei segunda agora, eu lancei um novo curso também que tem aulas ao vivo, que se chama Leveza em Comer de Tudo. É um curso mais para o público leigo que quer parar de fazer dieta. Porque parar de fazer dieta, acho que hoje muitas pessoas estão querendo fazer, só que eles não sabem por onde começar. E no Método Sophie, o interessante é que eu tenho agora uma rede de 400 profissionais de saúde no Brasil inteiro. Estou muito feliz com isso. E as pessoas que estão lendo o meu livro e dizendo, uau, eu quero ser atendido por alguém que pensa como a Sophie. Então, tem uma rede de profissionais que estão recebendo semanalmente pacientes que estão procurando justamente para um atendimento sem o peso das dietas. E aí tem um manifesto que é mais uma nova loucura minha, porque
tem que ser meio louco para fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas era para fazer presencial no MASP, é um evento muito bonito, né? Emocionante. E, com a pandemia teve que me reestruturar. Em novembro a gente fez online. É um grito para um novo olhar sobre tratamento da obesidade. Esse manifesto, eu vou continuar, eu tenho um grupo de pessoas que me apoiam. O negócio não é entrar em guerra contra os médicos ou nutricionistas, mas de parar e refletir e ver que a questão da obesidade ela está só crescendo. Sabe, Vinícius, nenhum país no mundo conseguiu diminuir a taxa de obesidade, está só aumentando todo lugar. Então, acho que é o momento de parar e refletir. Provavelmente, a gente tem que rever nosso jeito de tratar. Eu estou dizendo provavelmente, na verdade, eu sei. Pensa bem, o que a gente falar para a pessoa que tem obesidade fazer? Dieta. E, na realidade, essa pessoa, ela vai querer tentar fazer dieta para emagrecer, mas, no entretanto, ela vai fazer o quê? Ela vai se perder, se desconectar do comportamento alimentar dela, ela vai ter todas os prejuízos da dieta. Então, a gente vê que fazer dieta atrapalha mais do que ajuda o tratamento de obesidade. Sobre a obesidade, quais estratégias, né, as principais estratégias a gente poderia fazer para ajudar, né, o paciente, para quem está escutando a gente? Claro que é um tópico super importante de falar, mas também não é fácil, né, de lidar com... Não, e acho que ninguém pode responder, eu sei, tá? Ninguém, porque não tem. Hoje não tem tratamento. A cirurgia bariátrica é uma tentativa de tratamento e não tem 100% de sucesso. Remédio também, dieta também. Então, hoje, nesse novo olhar da obesidade, sobre a obesidade, é interessante ver que ajudar o paciente a achar a solução dentro dele, ou seja, se reconectar com tudo que foi meio que roubado dele, né? A fome e a saciedade. Uma pessoa que entra no consultório com excesso de peso, muitas vezes o profissional de saúde vai falar, bom, você não sabe se cuidar, então segue essa dieta e você vai melhorar. E no começo ele vai melhorar, só que ele vai perder ainda mais o controle da vida. Então, dentro das ideias de tratamento, tem primeiro essa visão de se reconectar consigo. Né? Eu trabalho direto com obesidade, eu fiz meu doutorado sobre obesidade infantil. Com certeza não é pela dieta que a gente resolve, é pela reconexão consigo, o respeito da fome, da saciedade. E muitas vezes os pacientes são muito assustados porque fizeram tantas dietas que o sistema do apetite, sabe, dentro deles é totalmente desregulado, né? Então, é um acompanhamento de perto para retomar um comportamento, vamos dizer, mais tranquilo. Não vou falar normal, porque não quer dizer nada, mas, sabe, Vinícius, não existe, assim, um papel que vai te dar toda a solução. Agora, com certeza, a gente vê pessoas que estão com obesidade emagrecer quando param de ter compulsão, porque foram tratando a compulsão alimentar, depois foram melhorar a alimentação, respeitando mais fome e saciedade, estão em paz com a comida e aí, por consequência, o peso cai. Então, entender que o problema da obesidade não é o peso, como infelizmente todo mundo está meio que atacando. Né? Vão pesar a pessoa e vão falar, você tem que emagrecer 15 quilos. Hoje a gente vê que a primeira coisa que tem que ser feita é avaliar como a pessoa engordou. Por quê? O que aconteceu? A gente não engorda só porque a gente come mal. Claro que a alimentação é super importante, mas tem também outros fatores.
Então, antes de atacar a comida, de restringir, de atacar a pessoa, é importante ter essa avaliação da saúde do paciente, né? Com certeza. Sophie, para a gente finalizar, se você puder deixar uma mensagem para quem está escutando a gente. Ok, legal. Então, primeiro, parabéns pela escolha da profissão, porque é uma profissão linda, tanto nutrição quanto psicologia, medicina. Trabalhar com saúde é uma coisa extremamente, vamos dizer, valorizante. Eu gosto de acordar de manhã, eu gosto de poder ajudar pessoas, então eu não trocaria a minha profissão de jeito nenhum. Agora, é interessante entender que o ser humano, ele é muito complexo, né? E não se colocar como especialista da pessoa. Você não é especialista da pessoa. A pessoa que é especialista dela. O que você pode fazer é auxiliar ela a ser a melhor versão dela. Aí sim, esse é o propósito de profissional de saúde. E outra coisa muito interessante é trabalhar interdisciplinar. Não ficar só na nutrição, só na psicologia, só na medicina. É muito importante entender que tudo é importante. Todos os aspectos da saúde são importantes. Então, dentro do meu método Sophie, isso que é legal é que eu tenho interdisciplinaridade dentro das turmas. E isso é extremamente rico, porque a gente tem que entender um pouquinho de psicologia, não virar psicólogo quando a gente é nutricionista, mas entender um pouquinho da psicologia do comportamento alimentar. Da mesma maneira, o médico ou o psicólogo tem direito de perguntar: como você está comendo? Qual é a sua relação com a comida? Sem entrar na orientação nutricional. Agora, ele vê que o paciente tem uma dificuldade, aí indicar um nutricionista. Mas da mesma maneira, nutricionista, eu vejo muito assim, modismo com neurociência, com comportamento alimentar. O nutricionista não é habilitado a falar do problema de casamento, do paciente. Você fica na sua especialidade, ou seja, nutrição. Você pode sim falar de emoção e comida. Agora, não se transformar em eu vou resolver tudo dessa pessoa. Então, a gente tem que ter muita humildade quando a gente é profissional de saúde e deixar o paciente falar, deixar o paciente ele mesmo achar as soluções que são mais adequadas a ele. E esse ponto que você falou do trabalho multiprofissional, né, multidisciplinar, ele é um tópico que eu acabo comentando, né, em todos os podcasts, que eu fazia parte de uma liga na faculdade, que era a Liga Multiprofissional. Então foi muito importante você trazer esse ponto pra gente do trabalho, da importância, né, do trabalho multiprofissional. E saber, a neurociência trouxe isso. Porque você não é só neurocientista de nutrição, você tem que olhar muito mais do que a sua própria especialidade. Isso é muito lindo de lembrar que o ser humano é um tudo, mas é um tudo extremamente complexo. E o ato de comer, Vinícius, ele é fisiológico, a gente estuda muito isso na faculdade, mas ele é também psicológico. E a gente não estuda tanto isso na faculdade. Graças a Deus está mudando, mas essa parte mais do psicológico do comer que eu estou trazendo no curso Método Sophie. Sophie, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Foi muito prazeroso tê-la aqui. Para quem quer te conhecer um pouquinho melhor, onde que eles podem te encontrar, né, nas redes sociais? Bom, Vinícius, muito obrigada pelo convite, primeiro, e parabéns pelas perguntas muito pertinentes. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito bom de jornalista. Então, ser nutricionista já ou vai se formar daqui a pouco, Vinícius? Sim? Eu já sou formado, já me formei no final do ano passado. Olha, parabéns. Agora, você deveria continuar nesse caminho de jornalismo e de passar informação, porque, infelizmente, tem uma grande distância entre a ciência e o jornalismo. Então, muitas vezes não se comunicam. E aí acaba dando errado. A informação não chega
do jeito que deveria, né? Então, obrigada por me dar essa exposição. Então, para entrar em contato comigo, acho que não é muito difícil hoje, porque estou aparecendo muito. Tem um livro, Peso das Dietas, acho um bom começo, e com aquele marketing agressivo da Amazon, né, ele chega com preço incrível, tipo 13, 15, 19 reais, então não é um investimento muito pesado, mas tem toda a minha rede social. Então eu tenho Instagram, tenho 3 Instagram, sofiderão.br, eu tenho Método Sophie para profissionais, eu tenho também manifesto.obesidade, que é do evento. Eu tenho Facebook, uma página que se chama Os Segredos da Sophie. Eu tenho também um canal YouTube, onde tem mais de 100 vídeos relativamente curtas e com conteúdo bem denso, que pode ser também um bom jeito de conhecer meu trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente, Sophie. E para quem não conhece o trabalho incrível dela, segue lá nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.